Bom, agora eu vou falar resumidamente sobre especificamente os leucócitos, que são células de defesa do nosso organismo, mas antes disso eu vou só fazer uma introdução a respeito das células vermelhas, tá? Que são as hemácias. Então, lembrando que o sangue, nós temos aí a composição de células que é feita de células vermelhas ou hemácias, ou podem ser chamadas de eritrócitos, tá? Células brancas que são os leucócitos, né? Os glóbulos brancos. Lembrando que ele é dividido em granulócito e agranulócito, e as plaquetas que são responsáveis, né, pela nossa coagulação. Bom, os eritrócitos, que são células aí da hemácia, eles têm um formato aí de disco bicôncavo, né? Tem uma área de superfície grande, medem aí de 7 a 8 micrômetros de diâmetro, tem um tempo de vida de 120 dias, são células flexíveis e são compostas aí por hemoglobina, que é uma proteína, até que dá a cor vermelha para o sangue, e através dessa proteína é que a gente tem aí a junção do ferro, e com isso a gente tem então o transporte de gases. Então a função dos eritrócitos, como já foi dito, é transportar gases, oxigênio e gás carbônico, né? A estrutura aqui da hemoglobina que compõe esses eritrócitos, a gente pode ver que ele tem uma cadeia alfa e beta. Uma deficiência nessas cadeias podem causar anemias, tá? E a deficiência da falta de ferro também pode causar uma anemia no caso da estrutura da hemácia, né? Os reticulócitos são eritrócitos jovens, conforme eles vão amadurecendo, eles vão perdendo o núcleo e ficam aí anucleados, tá? Então, os eritrócitos são anucleados. E qual a porcentagem, né? O quanto que encontro de reticulócito? 1%, tá? Uma quantidade baixa, né? Porque ele logo vai amadurecendo. Ele também tem em sua composição o RNA ribossômico. A gente tem aqui, né, todo o processo de amadurecimento dessa célula, tá? Então a gente tem a célula progenitora, essa célula vai amadurecendo e aí enfim a gente tem então as hemácias. Aqui agora a gente começa a falar então dos leucócitos, que são células de defesa. Lembrando que há a divisão entre granulócito e agranulócito. Nos granulócitos nós temos os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e nos agranulócitos, linfócitos e monócitos. Eu acrescentei mais 2 em cada grupo, já comento com vocês. Então, os granulócitos, dentre eles nós temos os eosinófilos, neutrófilos, basófilos e os linfócitos. Aqui tá errada essa figura, tá, gente? Eles não são granulócitos. Porque eles não têm esses granulozinhos aqui. Então, a gente tem uma maior quantidade dos neutrófilos, uma quantidade aí menor de eosinófilo e uma quantidade menor ainda de basófilo. Os granulócitos, então, eles têm grânulos, né, que podem ser corados, tá? Quando a gente joga lá um corante para visualizar o sangue, as células do sangue, né? E eles são envoltos por membrana, tá? Esses leucócitos granulócitos, a gente chama eles de polimorfonucleares, né? Porque eles têm aí o núcleo de forma irregular, tá? E eles podem, então, ser identificados pelas diferentes propriedades, né, de coloração aí desses grânulos. Então, começando pelos neutrófilos, aqui dá para perceber que ele tem aí um formato, né, de bastão, de bastonete, tá? Quando essa célula é mais jovem, aí sim ela fica com esse formato de mais bastão, tá? Sem ser segmentado, como se fosse uma vírgula, na verdade, aqui tá aparecendo, né? E quando ela já é mais madura, a gente vê a divisão aí de lóbulos, tá? Pode ter aí de 2 a 5 lóbulos. E além disso, a gente tem aí as granulações, que são pequenos granulozinhos bem fininhos. A gente encontra ele em maior quantidade no sangue. E os neutrófilos, então, como foi dito, em forma de bastão, são considerados a fase jovem, e mais maduro a gente tem então ele em formato de lóbulo.
Tanto o formato de bastão quanto o formato de lóbulo, né, eles têm aí a propriedade de defender o nosso organismo contra bactérias, fungos, né, através de um processo que é chamado de quimiotaxia, que é a liberação aí de substâncias químicas para poder ajudar na nossa defesa, e através do processo aí de fagocitose, que eu já havia comentado com vocês, que é quando vai ocorrer o englobamento, né? É como se o neutrófilo fosse lá, emitisse aí umas mãos, uns pés, pegassem essa substância estranha e fizesse a digestão dela. Os neutrófilos, então, tem aí cerca de 60 a 65%, né, circulando no nosso sangue, tá? É a nossa primeira linha de defesa contra, né, a invasão de micro-organismos. A gente encontra essa célula abundante no sangue periférico, tá? E ele é responsável aí por reações inflamatórias, né? Então, a primeira célula que vai entrar em contato com o antígeno e vai causar aí uma reação inflamatória seriam os neutrófilos. Então a gente tem aí uma fase, né, inicial de reação inflamatória devido a eles. As células, elas têm tamanho intermediário, ok? Os grânulos, né, são específicos, são pequenos. Então a gente tem diferentes tipos de grânulos, esses pequenos específicos e esses azurófilos. Esses azurófilos, eles têm aí algumas substâncias ácidas, enzimas, né, enzimas lisossômicas que a gente chama, e os específicos têm aí enzimas que matam as bactérias que forem fagocitadas. Ela tem uma meia-vida aí de 6 a 12 horas somente, tá? Quando as primeiras células, né, migram aí dos vasos sanguíneos para os tecidos, né, atraídos por substâncias químicas que a gente chama de quimiocinas, ou seja, o neutrófilo, ele vai ser chamado por algumas substâncias, tá? Entre elas a gente tem interleucina 8, por exemplo. Algumas substâncias então vão atrair esses neutrófilos, tá? E aí pode fazer o processo aí de fagocitose nesses micro-organismos. A fagocitose, então, ela vai ser estimulada por um processo que a gente chama de opsoninas, né? Opsonização, tá? Na verdade. O que é esse processo? Então, tem um desenho aqui. Eu tenho aqui uma célula que ela vai ocorrer, né? Ser responsável aí pela minha defesa, tá? Eu tenho aqui receptores e eu tenho aqui uma célula que ela é patogênica, né? Essa rosinha. Então, essa célula, digamos uma bactéria, ela vai ser envolta, paralisada, digamos assim, por anticorpos. E aí esses anticorpos vão se ligar em receptores dos neutrófilos. E aí o neutrófilo vai então fazer esse processo de fagocitose, tá? Então eu tenho uma célula fagocitária, uma célula patogênica. Essa célula patogênica está envolta aí por anticorpos. Esses anticorpos vão se ligar em receptores da célula fagocítica e com isso você tem o processo então de fagocitose. Ele engloba, vai pegar, vai digerir então esse micro-organismo. No caso dos neutrófilos, eles vão liberar grânulos, né, para o meio externo para conseguir aqui nesse estágio digerir então as bactérias, o micro-organismo, né? Os neutrófilos têm o que a gente chama de armadilhas extracelulares neutrofílicas, as NETs, tá? Elas são formadas por substâncias dos grânulos, né, e componentes nucleares que são capazes de anular fatores de virulência e destruir bactérias extracelulares, né? Então ela pega e libera as substâncias dos grânulos e outras substâncias que ela tem lá dentro e destrói, como ela libera para fora e destrói essa bactéria fora da célula dela. Então, enquanto a bactéria está aqui, ela vai liberando para destruir essa bactéria, né? As NETs estão presentes em grande quantidade em sítios inflamatórios e atuam diretamente sobre o micro-organismo, tá? Impede também, como uma barreira física, para a disseminação aí
desse micro-organismo, dessa inflamação. Os neutrófilos em condições normais, eles são eliminados da circulação e dos tecidos inflamatórios por apoptose, então lembra que é uma morte programada, dá o tempo de vida dele, ele entra em apoptose. E distúrbios na apoptose dessas células podem ser associadas a diversas condições autoimunes, especialmente aí a LES, né, uma vez que os restos apoptóticos circulantes, né, contêm materiais nucleares, poderiam levar aí à produção de uma variedade de anticorpos. Nós temos então os eosinófilos também, né, que eles possuem aí 2 lóbulos, tá? Os grânulos são um pouquinho alaranjado e um pouco mais grossos, né, maiores, e eles aumentam aí de tamanho durante os processos alérgicos ou quando você tem aí uma doença parasitária, tá? Lembrando que a quantidade deles é um pouco menor em relação aos neutrófilos, que eu tenho a tua foto dos eosinófilos. A gente tem então a ação parasitária, a ação de reações alérgicas e asma, então ele age nessas situações, meia-vida de 8 a 12 dias, após a maturação, né, eles circulam pela corrente sanguínea em pequenas quantidades, tá? E a gente encontra eles em maior quantidade em regiões de mucosa, como a região do trato gastrointestinal, respiratório e genital. Eles têm aí granulações azorífilas e também específicas, né? Esses grânulos específicos, eles atuam contra, né, parasitas, tá? E os azorófilos, eles têm aí, são inespecíficos, né? Não tem uma ação aí específica, tá? Mas também atuam conseguindo aí defender o organismo. Então, esses grânulos, né, funcionam aí na destruição dos vermes, para poder então auxiliar na nossa defesa. Então, eles vão quebrar, né, ajudar aí na quebra de complexos antígeno-anticorpo. Os basófilos, eles têm aí um núcleo, né, que se apresenta em 2 lóbulos, só que não dá para ver porque ele tem uma grande quantidade de grânulos, né? Então ele fica aqui, o seu citoplasma fica bem mais escuro, a gente não consegue ver direito, né? Eles participam de processos alérgicos, tá? E a gente encontra eles em menor quantidade. Então, menos de 1% circulando no sangue periférico, não são encontrados normalmente nos tecidos, né? Podem ser recrutados para sítios inflamatórios, tá? Juntamente com os eosinófilos. Eles têm um papel importante no que a gente chama de hipersensibilidade imediata. Então, asma e bronquite, né, ou bronquite asmática, é onde o basófilo consegue atuar. E reações alérgicas tardias também, que a gente chama. Reações alérgicas cutâneas, né? A gente vai falar depois dessas hipersensibilidades, tá? Que mais? O citoplasma dele é carregado de grânulos, né, que são maiores, e aí por isso que fica difícil de visualizar. E esses grânulos têm aí a histamina, a heparina e fatores que podem chamar aí outras células de defesa, que são chamadas de fatores quimiotáticos. E os mastócitos distribuem estrategicamente junto aos vasos sanguíneos, nervos, sobre o epitélio da pele, mucosa. A gente tem aí eles abundantes, né, em áreas de contato com o meio ambiente. Eles desempenham aí um papel essencial na reação inflamatória aguda, principalmente em reações alérgicas, tá? Então, foi esse mastócito eu acrescentei para a gente falar, só que nós vamos falar dele mais especificamente quando a gente estiver falando de reação alérgica. E é isso.